Voltamos para o nosso estudo do Espiritismo. Nós estamos seguindo a orientação da Federação Espírita Brasileira. O nome do nosso curso é ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, Programa Fundamental, Tomo 1. Nós vamos ver hoje o módulo 5, Comunicabilidade dos Espíritos, roteiro 2 e roteiro 3. O 2 é a mediunidade e médium, e o 3 é a mediunidade com Jesus. Em primeiro lugar, nós precisamos saber o que é mediunidade. E é interessante pensar a mediunidade como um meio de comunicação. Mediunidade é uma forma de comunicação. Nada mais, nada menos que um modo de comunicação. E o espírito encarnado, meu anjo da guarda, espírito desencarnado. Como que nós nos comunicamos? Nós nos comunicamos através da mediunidade. Todas as pessoas que estão encarnadas, que a gente costuma chamar de vivos, na verdade, todos os espíritos estão vivos. Inclusive, é certo dizer que fora da carne se está muito mais vivo do que quando se está encarnado. Porque a carne nos dá uma infinidade de limitações que os espíritos, quando desencarnados, não têm. Quando o meu corpo morre, eu me liberto, volto para o mundo dos espíritos, para o mundo espiritual, o mundo eterno, verdadeiro, persistente, inalterável. Aqui na Terra tudo é alterável, inclusive o próprio mundo, que teve início e terá fim. Entendamos então que mediunidade é a forma de comunicação entre os espíritos que estão na carne e os espíritos que estão fora da carne. É possível utilizar a mediunidade para a comunicação de espírito encarnado para espírito encarnado? É possível. Mas esse tema nós abordaremos futuramente. Hoje a ideia é entender que mediunidade é uma forma de comunicação. Existe uma variedade enorme de se comunicar, mas é sempre uma forma de comunicação. Vou antecipar algumas coisas. Por exemplo, existe uma forma de comunicação que se chama transcomunicação. Vejam, esse livro, por exemplo, foi escrito por Hildegard Schaffer, ou Schiffer, não sei pronunciar direito. O nome é Ponte entre o Aqui e o Além, Teoria e Prática da Transcomunicação. Neste caso específico, este autor estudou e praticou as comunicações que são feitas por espíritos, mas que foram gravadas em equipamentos eletrônicos. Então esse tipo de comunicação é a transcomunicação. Nós temos outros tipos de comunicação, por exemplo, a materialização. O maior exemplo de espírito que se materializava, aconteceu isso durante 3 anos, foi pesquisada por cientistas famosos como William Crookes, por exemplo. É a Katia King, tem essa obra inteira, escrita pelo Elácio Leal Rodrigues, falando de quando o espírito se materializava. Não sei se dá para vocês verem a figura do espírito aqui materializado. O Chico Xavier também participou várias vezes de comunicação em que o espírito se materializava. O médium era especialmente um médium que se chamava Peixotinho, muito conhecido no Brasil. Existem outras formas. Por exemplo, também é uma mediunidade muito conhecida, a mediunidade que se caracteriza pela premonição, fenômenos premonitórios. Aqui eu tenho um outro livro, do Ernesto Bozano, que só fala disso, dessa capacidade premonitória, ou aquela capacidade de nós adivinharmos o futuro, né? Então agora a mais comum de todas, a mais comum, tanto que a única que o Kardec realmente trata do processo de desenvolvimento,
É a mediunidade do escrevente. Escrevente, aquele médium que pega da caneta ou do lápis e começa a escrever. Há médiuns que não apenas escrevem ou não escrevem, mas pintam, fazem pinturas fabulosas, pinturas fantásticas, né? Tivemos aí, por exemplo, uma médium de nome Mariusa, puxa, me foge agora um dos mais famosos pintores, mas já me vem. Então o que importa é sabermos que existe uma infinidade de formas de comunicação. Por exemplo, a batida, né? Essa comunicação através de pancadas, né? Que são chamados espíritos batedores pelo Kardec. O livro dos médiuns trata especificamente desses espíritos, o livro dos espíritos também. E aí vai. As manifestações mediúnicas, elas variam ao infinito. Não existe uma maneira de se classificar todos os tipos de médiuns. Nos trabalhos mediúnicos, geralmente os médiuns falam. Chama-se psicofonia. Os espíritos vêm e transmitem os seus pensamentos por um meio bastante complexo, que nós veremos também oportunamente, porque hoje não é o caso. O espírito transmite o pensamento e o médium fala como se fosse o espírito, muitas vezes usando o próprio sotaque, ou até aquela língua, se o espírito não fala português, mas fala alemão, por exemplo, o médium fala em alemão, alguns médiums e médiums especializados, né? Nós temos também os médiums que são chamados médiums videntes, porque eles veem os espíritos, outros ouvem mesmo o som vem de fora, alguns ouvem, mas é dentro de suas cabeças, né? E há também os médiuns intuitivos. Enfim, não falta tipo de forma de comunicação. O importante é gravarmos isso. Mediunidade é forma de comunicação. Então os espíritos encontrarão um meio de se comunicarem com o médium dependendo da necessidade que eles sentem. Importante saber desde logo. O fenômeno mediúnico só acontece, anotem, só acontece quando o espírito quer se comunicar. Não adianta que o médium queira a comunicação. O médium não manda na comunicação, ele não determina a capacidade da comunicação. Quem manda, quem determina, quem decide é o espírito. O Chico Xavier, que é o mais famoso de todos os médiuns deste século, costumava dizer o seguinte, que o telefone, olha a expressão dele, o telefone toca sempre de lá para cá. Nós podemos chamar o espírito, pedir, implorar que ele compareça, mas isso pode dar certo ou não. Por isso que muitos homens que se dizem conhecedores, cientistas, pesquisadores, alegam que não existem espíritos. Por quê? Porque eles foram lá num determinado momento, interrogar um determinado médium e falaram, compareça espírito tal. O espírito compareceu. Ele não compareceu porque ele não quis, ele não está subordinado à vontade de alguém. E curiosamente, pelos nossos estudos, a impressão que nos passa é que quanto mais importante a pessoa se julga, menos consideração o espírito lhe presta. Então é normal, né? Isso a gente viu muitas vezes em mais de 40 anos de prática mediúnica, que uma pessoa de uma humildade extrema, de uma simplicidade total, ele pede um favor mediúnico. E surpreendentemente, na primeira sessão mediúnica que se participa, aquela pessoa é atendida. É muito curioso. Às vezes uma pessoa totalmente despretensiosa está ali naquela sessão e de repente aquele parente se comunica e traz uma mensagem. Enquanto que outros que se julgam de extrema importância, pessoas de todo o poder, de toda a riqueza, etc., etc., passam às vezes anos para obterem uma mensagem de um parente querido e às vezes jamais obtêm. Por quê? Porque os espíritos não se incomodam com a nossa importância. A importância que eles atribuem é um critério específico da espiritualidade.
Nós não conseguimos dominar isso. Tenhamos convicção disso para que nós não cometamos erros. Outra coisa extremamente importante com relação ao médium, e são palavras do Emmanuel. Eu vou ler para que nós nos recordemos, porque eu tenho certeza que todos já conhecem essa abençoada apostila que a FEB edita, que pode ser comprada nas livrarias espíritas ou baixada pela internet. Eles trouxeram um pequeno trecho de uma afirmação do Emmanuel. Vou ler pela sua importância. Devemos ter sempre na lembrança a palavra de Emmanuel. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Nós podemos ver por esta afirmação de Emmanuel e compreender, então, o sofrimento que foi a vida do Francisco Cândido Xavier. Um homem que teve todas as dificuldades que nós podemos imaginar. Desde ficar órfão muito cedo de mãe, desde enfrentar uma madrinha que o se viciava, a passar por várias doenças que lhe molestaram a vista e todo o organismo físico. Toda a sua existência ele padeceu. O Divaldo Pereira Franco também enfrentou uma infinidade de dramas até hoje, e são grandes médiuns. Então nós temos uma explicação muito clara do Emmanuel. Por quê? Porque o médium não é necessariamente um espírito luminoso. Ah, mas pode acontecer? Pode, claro que pode. Podem vir espíritos de alta hierarquia que são grandes médiuns. Eu até vou ler aqui uma pequena passagem desse livro, Mediunidade, do Edgar de Harmony, onde ele fala, ele é muito elucidativo com relação a isso. Vejamos aqui. Olha só que interessante. Para melhor compreensão do modo por que entendemos e definimos a mediunidade, aqui resumimos os argumentos de alguns capítulos para dizer: à medida que evolui e se moraliza, o indivíduo adquire faculdades psíquicas e aumenta, consequentemente, a sua percepção espiritual. Esta mediunidade nós denominamos de mediunidade natural. Por quê? Porque à medida que o ser, né, que a criatura evolui e ela fica mais sensível, mais dócil, ela se transforma num espírito benigno, realmente melhor, ele também amplia sua capacidade sensorial. E claro, né, o Livro dos Espíritos nos diz que há mundos em que os espíritos se comunicam corriqueiramente com os encarnados. Ora, isso só acontece por quê? Porque aqueles espíritos evoluíram, então eles desenvolveram naturalmente a sua capacidade de comunicação, a sua capacidade de percepção, os seus sentidos foram ampliando-se. E também, é claro, né, vieram o que nós chamamos aqui de sexto sentido, por exemplo, ou a capacidade de ver, de perceber, né, a capacidade extrasensorial, porque foge dos 5 sentidos padrão. Esta é a mediunidade natural. Então, um espírito iluminado que encarna na Terra pode sim trazer dons mediúnicos sem problemas. Mas esta não é a regra e é realmente a exceção. Vejamos qual que é a regra e o normal da mediunidade. Há muitos, entretanto, ainda que atrasados na sua evolução e moralmente incapazes, são concedidas faculdades psíquicas como graça. Não as conquistaram, mas receberam-nas de empréstimo por antecipação numa posse precária, que fica dependendo do modo como forem utilizadas, da forma pela qual o indivíduo cumprir a tarefa
cujo compromisso assumiu nos planos espirituais ao recebê-la. A isso denominamos de mediunidade de prova. Então, por aqui nós podemos perceber que ser médium é geralmente um compromisso muito severo. É uma responsabilidade muito grande. Daí vem os grandes fracassos que nós conhecemos. Não vou mencionar o nome, mas certamente todos vão lembrar de um médium famoso, que felizmente nunca se disse espírita. Ele fez coisas prodigiosas, fez realmente trabalhos extraordinários, mas num dado momento da vida, ele se deixou levar pelos prazeres da humanidade. Ele se deixou levar pelas sensações humanas, né, como, por exemplo, a ambição, o orgulho, a vaidade, a sensualidade, e acabou fracassando no seu trabalho de missionário mediúnico. Então esse é um caso muito conhecido e é um caso crasso. Mas nós devemos ter em mente que nós, menores, aqui pequenininhos na nossa mediunidade, ainda bem estreita, né, que nos foi dada para facilitar o nosso processo evolutivo, também podemos fracassar. Por quê? Porque os espíritos influenciam na nossa vida o tempo todo. É uma questão do Livro dos Espíritos muito conhecida e muito repetida, né? Por todos. Nós rigorosamente falamos dela em praticamente todas as nossas conversas espíritas. É a questão 459. E influem os espíritos em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, neste diapasão, nós que somos todos médium em menor grau, né? Tá no livro dos médiuns, eu acho que vocês todos já leram, né? A questão está aqui no livro dos médiuns, né? Todos conhecem com certeza. Capítulo 14 é o item 159, os médiuns. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo não constitui privilégio. E são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que os divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestação. As principais são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Muito bem, então nós já sabemos que nós todos, de modo geral, somos médiuns. Todos somos. Bem, nesse ponto, acho muito interessante nós entrarmos no segundo tópico do nosso estudo de hoje, mediunidade com Jesus. Ora, todos nós recebemos intuição 24 horas por dia. Estando acordados ou no estado de vigília, nós estamos sendo intuídos. Os espíritos estão falando na nossa cabeça. Nós temos que tomar cuidado, inclusive, para que nós tomemos decisões acertadas, porque a gente recebe sugestão de espírito bom, sugestão de espírito mau. Quem faz a escolha sou eu. Eu que decido se eu vou fazer o certo, que me ajuda, ou vou fazer o errado, que me prejudica, ainda que me dê prazer.
A escolha é minha, né? Mas para nós todos, especialmente para aqueles médiuns que são mais salientes, que recebem, que têm capacidade de ver, ou de ouvir, ou de curar, etc., não pode perder de vista uma afirmação de Jesus que está no Evangelho de Mateus. Eu até vou ler aqui no Evangelho de Mateus, está escrito aqui, ó. Deixe-me ver. Missão dos 12 apóstolos. É o Evangelho de Mateus, é o capítulo 10, e é o versículo 8º. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Dai de graça o de que de graça recebeste. Não possuais ouro, nem prata, nem trajes, nem tragais dinheiro nas vossas cintas, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então nós médiuns, nós precisamos ter um cuidado extremo. Por quê? Porque os espíritos, eles são bons, há espíritos bons e há espíritos maus. E nós atraímos os espíritos segundo a nossa moralidade. Os espíritos bons querem me ajudar. Mas eu me afino muito mais com os espíritos maus. Por quê? Porque eu ainda sou um espírito atrasado. Portanto, eu tenho que ter um cuidado extremo. Muitas vezes, nós pensamos que eu não posso cobrar por um favor, certo? Muito bem, não posso. Isso eu sei que eu não posso receber dinheiro, eu não vou fazer isso. Mas eu adoro ser elogiado. Nossa, como eu gosto que me aplaudam. Como eu gosto de sentir as pessoas ululando à minha volta, me engrandecendo, me transformando num Deus. Tem até um desenho da Disney que eu adoro, chama Noema. É uma menininha uma havaiana, eu acho que é havaiana, não sei se é do Havaí, mas lembra o Havaí? Eles moram numa ilha e o mote do filme é ela sair da ilha. E ela tem que ir atrás de um Deus. Na verdade, depois ele se revela que ele não é realmente um Deus, ele era um humano que foi transformado num quase Deus. Mas tudo que esse cara quer, que esse Deus quer, é ser ululado. Então ele só faz coisas para ser elogiado. Ele não faz nada porque ele é bom mesmo, tanto é a música dele é assim, eu fiz o sol, de nada. Eu fiz as montanhas, de nada. Ou seja, ele acredita realmente que tudo que ele faz merece elogios, agradecimentos. Então ele fica falando de nada ali para lembrar, você não agradeceu. Então nós temos que ter um cuidado extremo, imenso com as nossas atitudes, porque senão em breve nós estaremos sendo instrumento dos espíritos maus por conta do pagamento que nós queremos. Gente, não se iludam. Pagamento existe de 1000 maneiras. Dinheiro é uma só delas. Mas existe todas as outras fraquezas do homem são pagamentos. Então, por isso, nós precisamos pensar com critério, com cuidado e sermos médiums com Jesus. Você é médium de tudo, não se esqueça. Você é médium do apoio, você é médium do auxílio, você é médium da psicografia, da psicofonia, você é médium da vidência, você é médium do som, da manifestação física, você é médium. Ou seja, você está no meio mesmo, entre os espíritos encarnados e os espíritos encarnados. Vamos tomar cuidado. E eu estou dizendo isso, não é à toa. Vejam só, para preparar esse tema aqui de poucos minutos, eu peguei na minha biblioteca, que é uma biblioteca pequena, e fui procurar os livros que eu tenho sobre mediunidade. Sabe quantos livros que eu encontrei? 46 livros, fora os livros do Kardec. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, não sei se dá para ver, né? Mas eu tenho aqui só livros, esses aqui são só sobre o exercício da mediunidade, sobre a qualidade na prática mediúnica, sobre os livros científicos sobre a mediunidade, os estudos específicos e técnicos. Tem aqui livro de 1959, são os trabalhos mediúnicos. Eu tenho esses aqui que são sobre a história da mediunidade.
Tem livros do Chico Xavier, tem um punhado, eu peguei apenas 2. Estão aqui esses livros sobre as reuniões, sobre os dirigentes mediúnicos, sobre como conversar com os espíritos, sobre as operações espirituais, sobre o passe. Passe tem uma infinidade. Daí nós temos sobre a evolução da mediunidade, sobre a desobsessão da mediunidade, sobre as materializações luminosas, fenômenos premonitórios, enfim, uma infinidade. E eu tenho o livro mais famoso, a psicografia mais famosa do mundo, que é a Bíblia. A Bíblia é a psicografia mais famosa do mundo. Muita gente não sabe disso, mas é o livro mais conhecido do mundo, é a Bíblia. E é a psicografia mais antiga que se tem notícia. Por quê? Porque esses livros são evidentemente psicografia. Agora vejam só. Hoje a mediunidade é uma coisa tão patente, tão comum, que existe também uma infinidade de filmes. Eu estava olhando ali no meu acervo, eu encontrei o filme Joelma, 23º Andar. Vejam só, esse filme é bem antigo, ele é dos anos 80. Aqui no 1979 foi feito esse filme, Mediunidade Pura, do Chico Xavier, que ele recebeu os espíritos que morreram quando o prédio, o edifício Joelma pegou fogo. Tem aqui esse filme sobre o Chico Xavier, olha que maravilha, é só mediunidade. Tem o filme Os Espíritos, o filme dos Espíritos, também um filme lindo só sobre o trabalho mediúnico. Tem o filme As Mães de Chico Xavier, As Cartas de Chico Xavier, olha só, As Cartas de Chico Xavier. Esse filme aqui também é bem antigo. Não consigo ler aqui o ano, mas provavelmente é dos anos 90. Tem aqui, ó, esse não é um filme espírita, mas é sobre mediunidade. Veja só, A Minha Vida na Outra Vida. É uma história, francamente, contada por espíritos. Esse filme também, Além da Vida, não sei se vocês já viram, também trata do fenômeno da espiritualidade. A Vida Continua, baseado numa obra do Chico Xavier. Causa e Efeito, outro filme fantástico, baseado no filme Ação e Reação. Esse filme não tem nada a ver com o espiritismo em si, mas olha o nome do filme, Os Espíritos. E mostra uma série de espíritos que aparecem para cá e para lá. Esse filme, Os Outros, com a Nicole Kidman. Mediunidade absoluta, inclusive no final do filme aparece uma sessão mediúnica. Muito bem, tem muitos outros, né? Tem vários outros também. Peguei alguns só para vocês verem como a nossa casa hoje está cheia de filmes e de livros, todos envolvendo a mediunidade. O que quero deixar de mensagem? Para nós não esquecermos, mediunidade é uma forma de comunicação com os espíritos. Nada mais do que uma forma de comunicação. 2. Os espíritos se comunicam quando eles querem. 3. Nós não temos controle realmente dessas comunicações. Por quê? Porque eles estão à nossa volta e se comunicam ao seu alvedrio. Não exatamente quando nós queremos, e não é exatamente a mensagem que nós queremos receber, mas a mensagem que eles querem transmitir. 4. Todo o potencial mediúnico que nós temos deve ser voltado para fazer o bem, para o amor, para a caridade, para a consolação. Por quê? Porque é isso que Jesus nos pediu. Dai de graça o que de graça recebeste. Que Jesus abençoe todos vocês. Espero que tenham gostado, espero que utilizem o material, que indique para os amigos, para que nós juntos possamos aprender e divulgar a obra espírita.